Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vai assistir esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no meu canal, acender todos os sininhos das notificações. O tema de hoje é ansiedade e depressão. Entendeu? Eu já fiz esse vídeo uma vez aqui no meu canal. Não nesse canal que é no outro canal que eu tinha. Eu já fiz esse vídeo. Ansiedade é uma coisa séria. Ansiedade mata. Ansiedade leva a gente pra você. A pessoa tem gente que emagrece. A gente perde apetite de comer. Desculpa a palavra que eu errei. Você conhece a pessoa quando já tá na ansiedade. Tem gente que fica tremendo as pernas, fica inquieta, não consegue ficar parada, fica sentando, levantando, não consegue ficar parada. Mas a ansiedade é uma coisa séria, entendeu? Tem gente que a ansiedade leva à depressão, entendeu? Meus amores, eu vou botar daqui a pouco, um vídeo de 3 pessoas falando da ansiedade, tá bom? Bom, volto daqui a pouco, solta o vídeo aí, pessoal. Fica ligadinho aí, porque daqui a pouco eu volto falando desse vídeo, tá bom? A fobia social é um tipo de transtorno de ansiedade, em que a pessoa sente um medo, uma preocupação em alguma situação social que ela vai ter que fazer, falar em público, se apresentar, iniciar uma conversa com algum desconhecido. E aí o que ela começa? Ela começa a ter medo de ter sintomas físicos e as pessoas perceberem que ela tá tremendo, que ela tá com a mão suada, que ela tá com aquele rubor da face, com o rosto vermelho, tem medo de gaguejar, medo de falar algo que seja inadequado e as pessoas ficarem avaliando. A gente fala isso numa ansiedade de desempenho. A pessoa tem medo de ser avaliada de forma negativa pelo jeito que ela fala, pelo que ela faz, e isso acaba gerando muita ansiedade e com isso muitas vezes a evitação. Então a pessoa deixa de fazer, ela para de fazer, ou então ela faz, só que aí ela sofre muito para fazer. Muitas vezes, se ela puder evitar, ela vai evitar a situação. Se ela não puder, ela vai até fazer, só que ela vai sofrer muito. Tem que ter uma duração maior que 6 meses para a gente dizer que sim, é um transtorno de ansiedade. Essa pessoa tem que ter um sofrimento, ela tem que sofrer e ela tem que ter, ou muitas vezes ter um prejuízo, né? Deixar de apresentar trabalho na escola, deixar de iniciar uma conversa, de conhecer pessoas. É um transtorno que a gente tem que tratar. Muitas vezes essas pessoas eram muito tímidas na infância, então aquelas crianças que já tinham uma timidez excessiva na infância, e muitas vezes eram crianças que desenrolavam bem com os amiguinhos, nos grupos, mas que começam muitas vezes na adolescência, quando tem que apresentar um trabalho, na época que começa a ter que interagir nos grupos diferentes, começa a ter essa dificuldade. E aí tu vai me perguntar, mas e aí, o que eu faço se eu tenho isso, se isso é uma coisa que me atrapalha? A primeira coisa é, busque ajuda. Tem tratamento. Uma das principais formas de tratar isso é a terapia de exposição. E um terapeuta, um psicólogo com experiência vai poder te ajudar nisso. Mas é enfrentar. Porque toda vez que eu não enfrento essa situação, eu dou um alerta pro meu cérebro que, é só não fazer que eu não vou sofrer. E aí eu vou aumentando, vou diminuindo a minha capacidade de reagir a esse tipo de situação. Além disso, a gente tem a terapia cognitiva comportamental, que também ajuda no tratamento, e muitas vezes a gente vai usar sim a medicação. A gente vai usar os antidepressivos, especialmente da classe dos inibidores seletivos. Tá, mas isso também fica para um próximo vídeo. O que é transtorno de pânico? O transtorno de pânico é caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, geralmente acompanhadas de sintomas físicos. As crises podem ocorrer em qualquer lugar, contexto ou momento, durando em média de 15 a 30 minutos, mas isso não é uma regra. Em alguns casos podem demorar mais ou menos que isso. Os ataques de pânico acarretam um intenso sofrimento psíquico com modificações importantes de comportamento devido ao medo da ocorrência de novos ataques.
Isso faz com que os pacientes procurem as emergências médicas em busca de causas orgânicas que expliquem seus sintomas. A região central do cérebro é responsável pelo controle das emoções e da liberação de adrenalina, hormônio que faz com que o organismo se prepare para fugir ou lutar diante de um perigo. No transtorno de pânico, esse alarme cerebral dispara sem que haja um perigo real, provocando a sensação de medo e mal-estar intenso, gerando uma enorme aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração, falta de ar, pressão ou dor no peito, palidez, suor frio, tontura, náusea, pernas bambas, formigamentos e tremores. O transtorno de pânico pode ter como origem situações extremas de estresse, como crises financeiras, brigas, separações ou mortes na família, experiências traumáticas na infância ou depois de um assalto ou sequestro. Ataques de pânico podem ocorrer em qualquer transtorno de ansiedade, quase sempre em situações ligadas à característica central do transtorno. Pessoas cujos pais têm transtorno de ansiedade estão mais suscetíveis de desenvolvê-lo. Esses ataques de pânico já são esperados. Ataques de pânico inesperados são aqueles que ocorrem de forma espontânea, sem nenhum gatilho aparente. Muitas pessoas com transtorno de pânico antecipam e se preocupam muito sobre outros ataques, que é a chamada ansiedade antecipatória, e evitam lugares ou situações em que tiveram pânico previamente. Muitas vezes, as pessoas com transtornos de pânico se preocupam quanto a ter um problema cardíaco, pulmonar ou cerebral perigoso e repetidamente visitam seu médico de família ou um departamento de emergência em busca de ajuda. Os ataques de pânico são comuns, afetando até 11% da população em um único ano. Muitas pessoas se recuperam sem tratamento. Algumas desenvolvem um transtorno de pânico. Ele acomete cerca de 2 a 3% da população mundial em um período de até 12 meses e geralmente se inicia no final da adolescência ou no início da fase adulta, afetando aproximadamente 2 vezes mais mulheres do que homens. O tratamento para o transtorno de pânico combina medicamentos antidepressivos, ansiolítico com psicoterapia e deve ser conduzido por médico psiquiatra. Sua duração vai depender da intensidade da doença, podendo variar de meses a anos, sendo que se trata de um problema que pode ser controlado, mas para o qual não existe uma cura completa. A psicoterapia objetiva auxiliar o paciente no resgate da autoconfiança necessária ao domínio das crises, através da consciência de si mesmo e de suas potências particulares. Oi pessoal, voltei. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Então, a depressão também leva ao mundo espiritual. Que a depressão leva para o lado que quando está na ansiedade muito, ansiedade grave, leva lá para o mundo espiritual, leva a perturbação, porque nosso corpo nossa mente fica perturbada, fica pensando um monte de coisa. Entendeu? Quando vi ansiedade, presta atenção, quando vi ansiedade, entra no seu quarto, ora, pede Deus para te dar um sono tranquilo, pra sua mente pra acalmar, entendeu? E quando vi ansiedade, respirem, entendeu? Respirem, escuta uma música, escuta um louvor, escuta uma música e ocupa a sua cabeça. Porque ansiedade é coisa séria. Ansiedade não é brincadeira, ansiedade não é lenda. Ansiedade é coisa séria, entendeu? Ansiedade é coisa séria, não é sete cabeças, coisas assim, ansiedade é coisa isso, ansiedade é coisa séria, sim. E também leva para o mundo espiritual, leva para o mundo físico, leva para o mundo tudo, entendeu? Gente, muito obrigado por vocês assistir esse vídeo até o final, tá bom? E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no meu canal, assinar todos os sininhos das notificações, tá bom? E para mim ser monetizado no YouTube, que eu quero que vocês mandem para todo mundo, por favor. E também só tem outros vídeos também no meu canal. Tem um vídeo falando de... Tem um vídeo que eu fiz aí também muito legal, entendeu? E também me segue lá no meu Instagram, tá bom? Me segue lá no meu Instagram também. Bom, meus amores, um beijo para todos vocês. E é isso.
Ansiedade é coisa séria, tá bom? Beijo.